Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Na aula 6 de hoje nós vamos falar sobre produto cartesiano. Em relação ao produto cartesiano, nós vamos falar também sobre a quantidade de elementos de um produto cartesiano. Primeiro, dados dois subconjuntos A e B, nós temos que o produto cartesiano de A por B são todos os pares ordenados que têm o primeiro elemento pertencente ao conjunto A e o segundo elemento pertencente ao conjunto B. Então, dados dois conjuntos, com esses dois conjuntos eu consigo formar pares ordenados, tá? Se eu tenho A cartesiano B, isso indica que quando eu for formar esses pares ordenados, o primeiro elemento do meu par ordenado vai pertencer ao conjunto A e o segundo elemento do par ordenado vai pertencer ao conjunto B. Então, nesse caso, A cartesiano B é igual a xy, ou seja, par ordenado, tal que x pertence a A e y pertence a B. Só uma observação, pessoal. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Por quê? Quando você tem A cartesiano B, o primeiro elemento do seu par ordenado, você vai pertencer a A e o segundo elemento a B. Agora, se a gente tem B cartesiano A, indica que o primeiro elemento do par ordenado vai pertencer ao conjunto B e o segundo elemento do seu par ordenado vai pertencer ao conjunto A. Então, por isso que você tem essa diferença aqui. A cartesiano B vai ser diferente de B cartesiano A. Por exemplo, dados os conjuntos 1, 3, 4 e 2, 5, determine A cartesiano B e B cartesiano A. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou formar todos os pares ordenados ali de A cartesiano B e B cartesiano A. Primeiro, A cartesiano B. Pessoal, nesse caso, nós podemos formar o par ordenado 1, 2. Depois, 1, 5. Agora, 3, 2. Depois, 3, 5. Próximo, 4, 2. E 4, 5. Esses são todos os pares ordenados que eu consigo montar aqui com o conjunto A e o conjunto B. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados, beleza? Como eu quero A cartesiano B, observem que os primeiros elementos do meu par ordenado correspondem a A e o segundo elemento do par ordenado vai pertencer ao conjunto B. Agora nós vamos fazer diferente, B cartesiano A. Pessoal, quando você tem B cartesiano A, isso indica que o primeiro elemento do seu par ordenado vai pertencer ao conjunto B e o segundo elemento do par ordenado pertence ao conjunto A. Então, nesse caso, nós vamos ter os pares ordenados 2, 1. Observem que eu estou pegando primeiro os elementos de B, tá? Então, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Beleza? Agora, o que eu posso montar? 5, 1, 5, 3 e 5, 4. Então, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 5, 3, 5, 4. Mais uma vez, nós temos quantos elementos aqui? 6. Pessoal, nós podemos representar um produto cartesiano listando os elementos, que é o que eu fiz com vocês no exemplo anterior, ou através do diagrama de flechas, tá? Como que eu iria representar isso através do diagrama de flechas? Primeiro, eu tenho aqui a representação de A cartesiano B. Então, nós temos o conjunto A, que possui os elementos 1, 3, 4, e o conjunto B,
que possui os elementos 2, 5. Então, nesse caso, A cartesiano B, quando eu for representar pelo diagrama de flechas, basta pegar uma flecha e ligar 1, 2, 1, 5, ou seja, cada elemento do conjunto A, eu vou ligar com todos os elementos do conjunto B. Então, aqui, 3, 2, 3, 5, 4, 2, 4, 5. Nós também temos uma representação de A cartesiano B, tá? A diferença é que agora a gente está utilizando o diagrama de flechas. Outro exemplo ali, B cartesiano A. Então, eu vou ligar 2, 1, 2, 3, 2, 4. 5, 1, 5, 3, 5, 4. Reparem que eu pego os elementos de B e ligo através de uma flecha com os elementos de A. Algumas pessoas preferem representar o produto cartesiano listando os elementos. Outras pessoas preferem através do diagrama de flechas. E nós temos ainda uma terceira opção, que é na representação gráfica. O que eu tenho nesse gráfico aqui? Primeiro, A cartesiano B. Gente, inicialmente eu falei que o par ordenado XY pertence a A cartesiano B. Então, o que isso significa? O eixo X, quando você tem A cartesiano B, vai estar relacionado com o conjunto A. O eixo Y vai estar relacionado com o conjunto B. Agora, se você mudar isso e for determinar B cartesiano A, significa que o eixo X vai estar relacionado ao conjunto B. E o eixo Y passa a ser relacionado com o conjunto A. Então, percebam que importa a ordem aqui que eu vou determinar o meu produto cartesiano. Tem uma diferença ali, tá, pessoal? Ok? Então, nesse caso, todos os pares ordenados que eu posso formar aqui de A cartesiano B. Então, eu tenho 1, 2, 1, 5, tá? 3, 2, 3, 5. 4, 2, 4, 5. Se vocês forem olhar aqui o gráfico, quantos pontos nós temos? 6. Então, 6 flechas no diagrama, 6 pontos aqui também na representação gráfica. O mesmo vale para B cartesiano A. Então, quando eu represento, eu vou ligar o 2 no 1, 2 no 3, 2 no 4. Depois, 5, 1, 5, 3, 5, 4. Quantos pontos eu tenho ali no meu gráfico? Também 6. Quantidade de elementos de um produto cartesiano. Gente, você não precisa listar todos os elementos para determinar a quantidade de elementos de um produto cartesiano. É desnecessário isso, tá? Por exemplo, se eu passar para vocês um produto cartesiano em que o conjunto A tem 15 elementos, se eu pedir para vocês determinarem a quantidade de elementos de um produto cartesiano em que o conjunto A tem 15 elementos e o conjunto B tem 20. Pensa quantos pares ordenados vocês teriam que fazer. É muita coisa, né? Se eu quero só saber a quantidade de elementos, o que eu posso fazer? Basta multiplicar a quantidade de elementos do conjunto A pela quantidade de elementos do conjunto B. Então, quando pede só para determinar a quantidade de elementos, vocês não precisam listar todos. É desnecessário fazer isso. Basta multiplicar. Então, por exemplo, eu tenho aqui que o conjunto A possui 4 elementos, tá? 1, 7, 8 e 10. E o conjunto B possui 3 elementos. 3, 5 e 9. Para determinar a quantidade de elementos desse produto cartesiano, basta multiplicar 4 vezes 3, que é a quantidade de elementos do conjunto A, vezes a quantidade de elementos do conjunto B. Deu para entender, então? É simples, né, pessoal? Essa parte aqui de produtos cartesianos, esse conceito de produto cartesiano, vocês viram lá no ensino fundamental, né? Mais ou menos, acho que no 9º ano. Então, é algo que não é tão difícil assim para a gente lembrar. Bom, eu vou fazer o exercício 3 do Praticando, página 223, tá? Esse exercício diz o seguinte: os pares ordenados 1, 2, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 1, 9 pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B. Sabe-se que A cartesiano B tem 20 elementos. É correto afirmar que a soma dos elementos de A é... O que eu preciso fazer?
achar a soma dos elementos de A. Nesse caso, deu os pares ordenados que pertencem a esse produto cartesiano. Basicamente, pessoal, eu preciso encontrar quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. E eu consigo fazer isso olhando esses pares ordenados. Como eu tenho A cartesiano B, os primeiros elementos desses pares ordenados vão pertencer ao conjunto A. Então, quem são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, que são os primeiros elementos aqui dos meus pares ordenados, tá? Agora, quem é o conjunto B? O conjunto B vai ser formado por 2, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 2, 6, 7, 8 e 9. Está dizendo que o produto cartesiano de A por B é igual a 20. Se a gente for olhar aqui, A possui 4 elementos, B possui 5 elementos. Se a gente multiplicar 4 vezes 5, dá 20. Então, de fato, esses são os elementos de A e esses são os elementos de B. Ele pediu para a gente determinar a soma dos elementos de A. Então, somando, nós temos 1, mais 2, mais 3, mais 4. Nesse caso, 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Alternativa correta, a letra C. Deu para entender então, pessoal? A gente só listou os elementos aqui para ficar mais fácil a interpretação de quem seria o A e quem seria o B. Se vocês quisessem, daria para fazer direto, sem listar aqui os elementos do conjunto B, tá? Ele pede a soma dos elementos de A. Então, se eu escrevesse apenas os elementos de A e já somasse, estaria correto. Eu coloquei aqui os elementos de B para vocês analisarem melhor, né? Interpretarem melhor a questão. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu quero que vocês façam os exercícios complementares que estão disponíveis no portal. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ser o entendimento do conteúdo. Então, lá nós temos vários exercícios que auxiliam muito na compreensão do conteúdo, tá? Por hoje é só, então. Até a próxima aula. Muito obrigada.